Capítulo 6. O arquipélago grego. Ao raiar do dia seguinte, 12 de fevereiro, o Nautilus subiu novamente à superfície. A 3 milhas ao sul desenhava-se a silhueta enevoada de Pelusa. Uma torrente nos carregara de um mar para outro. Aquele túnel, porém, fácil de descer, parecia impossível de subir. Por volta das 7 horas, Ned e Conselho juntaram-se a mim. Os dois inseparáveis companheiros haviam pegado no sono, esquecendo-se completamente das façanhas do Nautilus. E então, senhor naturalista, perguntou o canadense, num tom levemente zombeteiro, e o tal do Mediterrâneo? Estamos flutuando em sua superfície, amigo Ned. Em. Reagiu o Conselho. Quer dizer que ontem à noite. Sim, ontem à noite, em poucos minutos, atravessamos o istmo intransponível. Não acredito, insistiu o canadense. E está errado, mestre Land, declarei. Aquela costa baixa, que se arredonda em direção ao sul, é a costa egípcia. Conte outra, professor, teimou o canadense cabeça dura. Ora, uma vez que o patrão afirma, reiterou o Conselho, cumpre acreditar no patrão. Inclusive, Ned, o capitão Nemo fez-me as honras de seu túnel, e eu estava ao seu lado, na casa do timoneiro, quando ele próprio pilotava o Nautilus através da estreita passagem. Está ouvindo, Ned? Alfinetou o Conselho. E você, Ned, que tem a vista tão boa, acrescentei, pode ver daqui, projetando-se no mar, os píeres de Port Said. O canadense observou atentamente. É mesmo, admitiu, tem razão, professor, e seu capitão é um as. Estamos no Mediterrâneo. Ótimo. Tratemos então de conversar sobre nossos modestos assuntos, mas de maneira a que ninguém nos possa ouvir. Percebi claramente aonde o canadense queria chegar, mas achei melhor aceitar seu convite, uma vez que ele assim o desejava. Fomos os três nos reunir junto ao farol, onde ficávamos menos expostos à maresia. Agora, Ned, pode falar, eu comecei. O que tem a nos dizer? É muito simples, respondeu o canadense. Estamos na Europa, antes que as excentricidades de Nemo nos arrastem para o fundo dos mares polares ou nos levem de volta à Oceania, peço que deixemos o Nautilus. Para ser sincero, aquela conversa com Ned sempre me deixava constrangido. Longe de mim querer cercear a liberdade de meus companheiros, mas tampouco me sentia propenso a abandonar o capitão Nemo. Graças a ele, graças a seu aparelho, eu aprimorava diariamente meus estudos submarinos, refazendo em loco meu livro sobre as grandes profundezas. Voltaria a ter oportunidade igual de observar as maravilhas do oceano? Obviamente que não. Logo, não me passava pela cabeça deixar o Nautilus antes de encerrado nosso ciclo de estudos. Amigo Ned, perguntei, responda-me francamente. Por acaso entedia-se a bordo? Lamenta que o destino o tenha lançado nas garras de Nemo? O canadense permaneceu calado por uns instantes. Por fim, cruzando os braços, disse, para ser sincero, não me arrependo de nossa viagem submarina. Ficarei satisfeito depois, mas, para isso, ela precisa terminar. Eis o meu ponto de vista. Ela terminará, Ned. Onde e quando? Onde? Não faço ideia. Quando? Não posso dizê-lo, ou melhor, suponho que terminará quando esses mares não tiverem mais nada a nos ensinar. Neste mundo, tudo o que começa tem um fim inexorável. Penso como patrão, interveio o Conselho, e não é impossível que, após ter percorrido todos os mares do globo, o capitão Nemo nos devolva a liberdade. A liberdade! Exclamou o canadense. Não exagere, mestre Land, eu disse. Nada temos a temer do capitão, mas tampouco partilho as ideias de Conselho. Somos senhores dos segredos do Nautilus, e duvido que seu comandante, se porventura nos restituísse a liberdade, aceitasse vê-los correr o mundo conosco. Mas então o que espera? Forçou o canadense. Uma oportunidade clara, seja dentro de 6 meses, seja agora. Essa é boa. Mas, por favor, onde estaremos daqui a 6 meses, senhor naturalista? Talvez aqui, talvez na China. Você sabe que o Nautilus é um excelente velocista. Atravessa os oceanos como uma andorinha atravessa os ares, ou um trem expresso os continentes. Não receia os mares frequentados. Quem nos diz que não apontará para o litoral da França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, onde poderemos tentar a fuga com maior probabilidade de sucesso?
professor Aronnax, respondeu o canadense, seus argumentos pecam na base. O senhor fala no futuro e estaremos ali. Estaremos aqui. Eu falo no presente e estamos aqui e temos de nos aproveitar disso. Eu estava pressionado pela lógica de Ned Land, e me sentia derrotado nesse terreno. Não sabia mais que argumentos apresentar a meu favor. Professor, volveu ele, suponhamos, o que é impossível, que o capitão lhe ofereça a liberdade hoje mesmo. A aceitaria? Não sei, respondi. E aceitaria caso ele acrescentasse que não voltaria a renovar a oferta? Não respondi. E o que pensa o amigo conselho? Perguntou Ned Land. O amigo conselho, respondeu tranquilamente o digno rapaz, o amigo conselho nada tem a dizer. Está completamente desinteressado pela questão. Assim como seu patrão, assim como seu colega Ned, ele é solteiro. Nem mulher, nem pais, nem filhos o esperam em seu país. Acha-se a serviço do patrão, pensa como patrão, fala como patrão e, para sua grande lástima, não devem contar com ele para formar a maioria. Apenas duas pessoas se acham em confronto, o patrão de um lado, Ned Land do outro. Dito isto, o amigo conselho escuta e está preparado para marcar os pontos. Não pude me abster de sorrir vendo o conselho aniquilar sua personalidade tão por completo. No fundo, o canadense devia regozijar-se por não tê-lo como rival. Então, professor, voltou a carga Ned Land, uma vez que conselho não existe, continuemos nós dois. Argumentei e o senhor ouviu. O que tem a responder? Convinha naturalmente concluir, subterfúgios não eram coisa do meu feitio. Amigo Ned, curvei-me, eis a minha resposta. A razão está do seu lado, e meus argumentos não resistem aos seus. Não devemos contar com a boa vontade do capitão Nemo. A prudência mais elementar impede-o de nos pôr em liberdade. E a prudência manda também que abracemos a primeira oportunidade de escapar do Nautilus. Muito bem, professor Aronnax, assim é que se fala. Faço uma única observação, uma só, ressalvei. A oportunidade deve ser clara, temos de ter sucesso na primeira tentativa, pois, se ela abortar, não poderemos repeti-la e Nemo não nos perdoará. Tudo isso faz sentido, respondeu o canadense. Mas sua observação aplica-se a toda e qualquer tentativa de fuga, dê-se ela dentro de 2 anos ou 2 dias. Logo, a questão subsiste, em caso surja uma oportunidade favorável, temos de agarrá-la. De acordo. E agora pode me dizer, Ned, o que entende por oportunidade favorável? Aquela que, por uma noite escura, levasse o Nautilus a uma razoável distância da costa europeia. E tentaria evadir-se a nado? Sim, se estivéssemos suficientemente próximos de uma praia com a embarcação flutuando na superfície. Não, se estivéssemos distantes e submersos. Nesse caso, eu tentaria me apoderar do escaler. Sei como manobrá-lo. Entraríamos nele e, retirados os êmbolos, subiríamos à superfície. Nem o timoneiro, instalado na popa, daria pela fuga. Pois bem, Ned, fique então à espreita dessa oportunidade, mas não se esqueça de que um fracasso seria nossa perdição. Não me esquecerei, professor. E agora, Ned, quer saber minha opinião sobre o seu plano? Com prazer, professor Aronnax. Pois muito bem, penso, não digo que espero, penso que essa oportunidade favorável não surgirá. E por que não? Porque o capitão Decerto está ciente de que não perdemos a esperança de recuperar a liberdade, e ficará alerta, principalmente nos mares à vista das costas europeias. Sou da opinião do patrão, disse Conselho. Veremos, respondeu Ned Land, que balançava a cabeça com a expressão determinada. E agora, Ned Land, encerrei, paremos por aqui. Nenhuma palavra sobre tudo isso. Quando estiver pronto, avise-nos e o seguiremos. E assim terminou essa conversa, que mais tarde deveria ter tão graves consequências. Devo agora dizer que os fatos pareceram confirmar minhas previsões, para grande desconsolo do canadense. O capitão Nemo desconfiava de nós naqueles mares movimentados ou queria apenas ocultar-se à vista dos incontáveis navios de todas as nações que singram o Mediterrâneo? Ignoro, mas, mantendo-se praticamente o tempo todo entre duas águas e ao largo do litoral, o Nautilus ora emergia, aflorando apenas a casa do timoneiro, ora mergulhava para as grandes profundezas, uma vez que, entre o arquipélago grego e a Ásia Menor, não encontrávamos o fundo sequer a 2.000 metros.
Por conseguinte, só ouvi falar da ilha de Cárpatos, uma das Hespórades, por estes versos de Virgílio, que o capitão Nemo citou, pousando o dedo sobre um ponto do planisfério, em est in Carpatio Neptuni gurgitivatis coeruleus Proteus. Era de fato a antiga morada de Proteu, o velho pastor dos rebanhos de Netuno, agora a ilha de Escarpanto, situada entre Rhodes e Creta, da qual, através do vidro do salão, vi apenas as protuberâncias graníticas. No dia seguinte, 14 de fevereiro, resolvi dedicar algumas horas ao estudo dos peixes do arquipélago, mas, por um motivo qualquer, as escotilhas permaneceram cerradas. Verificando a posição do Nautilus, constatei que ele avançava na direção de Cândia, a antiga ilha de Creta. Na época em que eu embarcara na fragata Abraham Lincoln, essa ilha acabava de insurgir-se contra o despotismo turco, mas qual for o desdobramento dessa insurreição desde então, eu ignorava completamente, e não seria o capitão Nemo, privado de qualquer comunicação com a Terra, que poderia me informar. Portanto, não fiz nenhuma alusão ao episódio, quando, à noite, vi-me a sós com ele no salão. A propósito, o capitão me pareceu taciturno, preocupado. Contrariando seus hábitos, ordenou que abrissem as duas escotilhas do salão e, indo de uma a outra, observou atentamente a massa das águas. Com que objetivo? Eu não saberia dizer. De minha parte, passava o tempo estudando os peixes que desfilavam à nossa frente. Entre outros, observei os góbios afísios, citados por Aristóteles, e vulgarmente conhecidos pelo nome de cabozes marinhos, que são encontrados especialmente nas águas salgadas próximas ao delta do Nilo. Perto deles, desenrolavam-se pargos semifosforescentes, esparídeos que os egípcios classificavam entre os animais sagrados, cuja chegada às águas do rio, para anunciar a cheia, era celebrada com cerimônias religiosas. Notei igualmente quilinas com 3 decímetros de comprimento, peixes ósseos com escamas transparentes, cuja cor lívida é entremeada por manchas vermelhas, grandes devoradoras de vegetais marinhos, o que lhes dá um sabor sofisticado, eram muito apreciadas pelos gourmets da Roma antiga, e suas vísceras, acompanhadas por ovos de moreias, cérebros de pavões e línguas de fenicópteros, compunham o divino prato que deliciava Vitélio. Outro morador daqueles mares chamou minha atenção, trazendo-me à mente todos os ensinamentos da antiguidade, em a rêmora, que viaja agarrada na barriga dos tubarões. Segundo os antigos, esse peixinho, incrustado na quilha de um navio, era capaz de detê-lo em sua marcha, e um deles, paralisando a nau de Marco Antônio durante a Batalha de Actio, facilitou assim a vitória de Augusto. Do que depende o destino das nações. Observei igualmente admiráveis antias, que pertencem à ordem dos lutianídeos, peixes sagrados para os gregos, que lhes atribuíam o poder de expulsar os monstros marinhos das águas que frequentavam. Seu nome significa flor, e eles o justificavam por suas cores sedutoras, todas na gama do vermelho, desde a delicadeza do cor-de-rosa até a rutilância do rubi, e pelos fugazes reflexos que riscavam sua nadadeira dorsal. Eu estava inteiramente concentrado naquelas maravilhas do mar quando fui surpreendido por uma inesperada e repentina aparição. No meio das águas, surgiu um homem, um mergulhador carregando em seu cinturão uma bolsa de couro. Não era um corpo entregue às águas. Era um homem vivo, nadando vigorosamente, desaparecendo de quando em quando para ir respirar na superfície e emergindo em seguida. Voltei-me para o capitão Nemo e, com uma voz emocionada, exclamei em um homem. Um náufrago. Temos de salvá-lo a todo custo. O capitão não respondeu e veio apoiar-se na vidraça. O homem aproximara-se e, com a face colada na escotilha, nos observava. Para minha grande estupefação, o capitão Nemo fez-lhe um sinal. O mergulhador respondeu-lhe com a mão, subiu imediatamente à superfície do mar e não voltou a reaparecer. Não se preocupe, disse-me o capitão. É Nicolau, do Cabo Matapa, vulgo Pesce, figura conhecida em todas as Cíclades. Que mergulhador audaz! A água é seu elemento, e ele vive mais tempo nela do que sobre a terra, indo incessantemente de uma ilha para outra, até Creta. Conhece-o, capitão? Por que não conheceria, professor Aronnax? Dito isto, o capitão Nemo dirigiu-se a um móvel instalado junto à escotilha esquerda do salão. Próximo a esse móvel, viu um cofre rebitado, cuja tampa exibia, sobre uma placa de cobre, o emblema do Nautilus e sua divisa Immobilize Mobile. Nesse momento, o capitão, ignorando a minha presença, abriu o móvel, espécie de cofre-forte que guardava um grande número de lingotes. Eram lingotes de ouro. De onde vinha aquele metal precioso, que representava uma soma enorme? De onde o capitão extraía aquele ouro, e o que faria com ele?
Não pronunciei uma palavra. Observei. O capitão Nemo pegou os lingotes um a um e guardou-os metodicamente no cofre, enchendo-o completamente. Estimei o botim em mais de 1 tonelada de ouro, isto é, perto de 5 milhões de francos. Após fechar cuidadosamente o cofre, o capitão escreveu sobre sua tampa o nome de um destinatário em caracteres que me pareceram grego moderno. Feito isto, apertou um botão cujo fio conectava-se com o posto da tripulação. Apareceram 4 homens que, não sem dificuldade, empurraram o cofre para fora do salão. Em seguida, ouvi que o içavam por meio de roldanas por sobre a escada de ferro. Nesse momento, o capitão Nemo voltou-se para mim e perguntou: "O senhor dizia, professor?" Eu não dizia nada, capitão. Então, permita-me lhe desejar boa noite. E, com estas palavras, deixou o salão. Intrigadíssimo, como é possível conceber, voltei ao meu quarto. Tentei em vão dormir. Procurei um elo entre o surgimento daquele mergulhador e o cofre abarrotado de ouro. Dali a pouco percebi, devido a um certo jogo e adernação do Nautilus, que, deixando as camadas inferiores, ele retornava à superfície. Em seguida, ouvi barulho de passos na plataforma. Compreendi que soltavam o escalera e o lançavam ao mar. Após um leve choque no costado do Nautilus, todo o barulho cessou. 2 horas depois, repetiam-se o mesmo barulho, as mesmas idas e vindas. O escaler, içado a bordo, foi encaixado em seu alvéolo, e o Nautilus voltou a mergulhar. Isso significava que os milhões haviam sido entregues a seu destinatário. Em que ponto do continente? Quem era o contato do capitão Nemo? No dia seguinte, relatei a Conselho e ao canadense os episódios daquela noite, que inflamavam minha curiosidade no mais alto grau. Meus companheiros não ficaram menos admirados do que eu. Mas onde ele arrebanha esses milhões? Perguntou Ned Land. Para isso, não havia resposta possível. Após almoçar, fui para o salão e mergulhei no trabalho. Até às 5 da tarde, redigi minhas anotações. Nesse momento, deveria atribuir o fato a uma predisposição natural, senti um calor intenso e fui obrigado a me desfazer de meus trajes de biço. Efeito incompreensível, pois não estávamos em altas latitudes e nunca é demais repetir, imerso, o Nautilus não deveria sofrer elevação de temperatura. Consultei o manômetro. Marcava uma profundidade de 20 metros, a qual o calor atmosférico era incapaz de alcançar. Continuei meu trabalho, mas a temperatura subiu a ponto de se tornar intolerável. Seria um incêndio a bordo? Especulei. Ia deixar o salão quando o capitão Nemo entrou. Aproximou-se do termômetro, consultou e disse, em 42 graus. Estou sentindo, capitão, respondi, e, se esse calor aumentar, não poderemos suportá-lo. Oh, professor, esse calor só aumentará se assim quisermos. Pode então controlá-lo a seu bel prazer? Não, mas posso me afastar do foco que o produz. Quer dizer que ele vem de fora? Sem dúvida. Navegamos em meio a uma corrente de água em ebulição. E isso é possível? E exclamei. Veja. As escotilhas se abriram, e vi um mar inteiramente branco em torno do Nautilus. Uma fumaça de vapores sulfúricos desenrolava-se em meio às águas que ferviam como num caldeirão. Encostei minha mão num dos vidros, mas o calor era de tal ordem que fui obrigado a retirá-la. Onde estamos? Perguntei. Nas proximidades da ilha Santorim, professor, respondeu-me o capitão, e precisamente no canal que separa Neia Kameni de Paleia Kameni. Quis proporcionar-lhe o curioso espetáculo de uma erupção submarina. Eu pensava, disse, que a formação dessas novas ilhas tinha terminado. Nada nunca termina nessas zonas vulcânicas, respondeu o capitão Nemo, o solo é ininterruptamente trabalhado pelo fogo subterrâneo. Segundo Cassiodoro e Plínio, no ano 19 de nossa era, uma nova ilha, Teia, a Divina, surgiu no mesmo lugar onde recentemente essas ilhotas se formaram. Mais tarde afundou sob as águas, para reemergir no ano 69 e afundar novamente. Desde essa época até nossos dias, a ação plutônica acha-se interrompida. Porém, em 3 de fevereiro de 1866, uma nova ilhota, denominada Rochedo de George, emergiu em meio aos vapores sulfúricos, perto de Neia Kameni, e ali se consolidou, no dia 6 do mesmo mês. 7 dias depois, em 13 de fevereiro, nasceu o Rochedo Afroessa, deixando entre Neia Kameni e ele um canal de 10 metros.
Eu me encontrava por esses mares quando o fenômeno se produziu e pude observar todas as suas fases. A Froessa, de forma arredondada, media 1000 metros de diâmetro por 100 de altura. Compunha-se de lavas negras e vítreas, misturadas a fragmentos felspáticos. Finalmente, em 10 de março, uma ilhota menor, chamada Reca, emergiu próximo a Nea Kamenii. Desde então, esses três rochedos, amalgamados, formam apenas uma única e mesma ilha. E o canal que percorremos neste momento? Perguntei. Eilo, respondeu o capitão Nemo, mostrando-me um mapa do arquipélago. Pode notar que lhe acrescentei novas ilhas. Mas ele vai se fechar um dia? É provável, professor Aronnax, pois, desde 1866, 8 pequenas ilhotas de lava surgiram em frente ao porto São Nicolau de Paleia Kameni. Logo, é evidente que Nea e Paleia se unirão num tempo não muito distante. Se no meio do Pacífico são os infusórios que formam os continentes, aqui, são os fenômenos eruptivos. Veja, professor, veja o trabalho realizado sob essas águas. Voltei à vidraça. O Nautilus parara de avançar. O calor tornava-se intolerável. De branco que era, o mar passava a vermelho, coloração produzida pela presença de um sal ferruginoso. A despeito do salão hermético, um odor sulfuroso insuportável infiltrava-se, e eu via labaredas escarlates, cuja incandescência matava o brilho da eletricidade. Eu estava suando em bicas, sufocava, morreria assado. Sim, era isso, sentia ameaçado. Não podemos nos demorar mais nessa água fervente, eu disse ao capitão. Não, não seria prudente, respondeu o impassível Nemo. Foi dada uma ordem. Virando de bordo, o Nautilus afastou-se daquela fornalha, que ele não podia desafiar impunemente, e 15 minutos depois respirávamos na superfície das águas. Ocorreu-me então que, se Ned Land tivesse escolhido aquela zona para efetuarmos nossa fuga, não teríamos saído vivos daquele mar de fogo. No dia seguinte, 16 de fevereiro, deixávamos a fossa que, entre Rhodes e Alexandria, apresenta profundidades de 3.000 metros. Então o Nautilus, passando ao largo de Serigo, abandonava o arquipélago grego, após ter dobrado o Cabo Matapa.